Sabe, por trás de toda a energia que a gente usa no dia a dia, existe um parceiro silencioso. É uma peça de engenharia que a gente nem vê, mas olha, sem ela, nosso mundo moderno, ele simplesmente não funcionaria. E hoje a gente vai descobrir o que é. Para a gente começar, que tal um pequeno mistério? Pensa só, neste exato momento, agora mesmo, está acontecendo um desperdício silencioso de energia em toda a nossa rede elétrica. É uma ineficiência que está lá escondida e que afeta todo mundo. Que desperdício é esse, afinal? Então, bora lá. Vamos entender primeiro qual é esse problema invisível. Essa ineficiência que fica ali, sabe, nos bastidores da rede elétrica. Olha, uma rede que não está eficiente, ela dá vários sinais, sabe? Tipo, um fator de potência baixo, quedas de tensão bem na hora de pico, os cabos ficam sobrecarregados, e tudo isso aponta para um vilão em comum, o excesso de uma tal de energia reativa. Mas o que raios é essa energia? Certo. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa decodificar a energia. Porque olha só que interessante, nem toda energia elétrica é igual. Vamos começar com a potência ativa, aquela medida em quilowatts. Pensa nela como a energia raladora, a que bota a mão na massa. É ela que, de fato, faz o trabalho útil. Acende a luz, faz o motor girar, esquenta a água do chuveiro. É essa energia que a gente realmente quer usar. Aí, do outro lado, a gente tem a potência reativa. Essa aqui não realiza trabalho útil, não, mas ela é super importante para criar os campos magnéticos que fazem os motores e transformadores funcionarem. Ou seja, ela é necessária, mas o problema é que, em excesso, ela vira um peso, um fardo para o sistema todo. E para fechar o trio, tem a potência aparente. Pensa nela como a soma das duas, a combinação da ativa com a reativa, a energia total que a concessionária tem que gerar e transportar. E aqui está o pulo do gato da engenharia. O grande desafio é fazer com que essa potência total seja o mais próximo possível da potência útil. Isso é minimizar o desperdício. Então, resumindo a história toda, potência ativa é a que faz o serviço acontecer, e o nosso objetivo é ter o máximo dela. Já a potência reativa, bom, ela é necessária, mas o objetivo é gerenciar, manter ela sob controle, sabe? Minimizar, porque ela só sobrecarrega a rede e não produz nada de útil em troca. Tá, mas como a gente mede essa eficiência toda? A gente usa uma coisinha chamada fator de potência. É só um número, que vai de 0 a 1. E a regra é simples. Quanto mais pertinho de 1, mais eficiente é o sistema. Geralmente, as distribuidoras de energia pedem uma meta ali de pelo menos 0,92, mas o ideal mesmo é 0,95. Ok, problema entendido. Agora vamos conhecer o herói da nossa história, a solução, que se chama banco de capacitores. E a missão desse banco de capacitores é de uma simplicidade genial. Ele funciona como uma fonte local de energia reativa. Ele injeta no sistema justamente o oposto daquela energia que estava sobrecarregando tudo. É como se ele chegasse para neutralizar o desperdício, sabe? Para equilibrar o jogo. Mas claro, não é só chegar e instalar um de qualquer jeito. É preciso calcular o tamanho certinho e, mais importante, garantir que tudo vai funcionar com segurança. Bora ver como isso é feito. Aí fica a pergunta, né? Como é que os engenheiros sabem a quantidade exata de correção que precisa? A resposta é com matemática pura. Eles usam uma fórmula específica para calcular a solução perfeita para cada situação. Não tem achismo aqui, não. É engenharia precisa, feita sob medida. O processo todo pode ser resumido em 4 passos bem lógicos. Primeiro, medir qual é o fator de potência atual do sistema. Segundo, definir a meta, o objetivo, digamos, chegar em 0,95. Terceiro, aquela fórmula entra em ação e calcula exatamente o quanto de correção é preciso. E por último, é só instalar essa capacidade, que muitas vezes funciona em estágios automáticos, se ajustando conforme a necessidade da rede. E na prática, o que é um banco de capacitores? Fisicamente falando, é um sistema, um conjunto de equipamentos que trabalham todos juntos. Tem os capacitores mesmo, uma estrutura de aço para segurar tudo, disjuntores, fusíveis, relés de proteção e, claro, um controlador automático, que é tipo o cérebro de toda a operação. E segurança, aqui é a palavra-chave. É fundamental. Esses sistemas vêm com proteção para tudo que se possa imaginar. Picos de corrente, variações de tensão, qualquer desequilíbrio. E até contra um fenômeno bem perigoso, uma vibração elétrica chamada ressonância harmônica. Tudo isso para garantir que a operação seja estável e super confiável. Beleza, tecnologia super interessante, mas e na prática? No mundo real, quais são os resultados? Por que isso realmente importa?
Olha, os benefícios são gigantes, tanto na parte técnica quanto no bolso. Primeiro, reduz as perdas de energia na rede, ou seja, menos desperdício. Para quem consome muita energia, como indústrias, a conta de luz diminui porque evitam multas. E para a rede toda, melhora a estabilidade da tensão, libera mais capacidade nos transformadores e até faz os equipamentos durarem mais. É o famoso ganha-ganha, uma vitória em todas as frentes. No fim das contas, o que a gente está vendo aqui é um ato de equilíbrio. Um equilíbrio que é simplesmente essencial para a saúde de toda a nossa infraestrutura elétrica. E isso nos leva à nossa ideia final. Um banco de capacitores bem projetado, ele é muito mais do que só um monte de equipamento. Ele é uma ferramenta estratégica. É uma peça-chave para a gente construir uma rede elétrica mais inteligente, mais confiável e, o mais importante, muito mais eficiente. Pronta para o futuro.